E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arque-série Desvendando os Grandes Arquitetos. Por quê e como eles fazem? Por que e como nós também podemos sim fazer e o porquê nós estamos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, que é o nosso estudo diário de arquitetura. Qual a importância de se estudar um projeto, né, um projeto, uma obra já executada, o que a gente consegue pegar ali de referência e qual a importância de se fazer isso no nosso dia a dia, né? Por que que se faz isso? O repertório, que é o que a gente cansou, mas a gente repete e repete mais. O repertório nada mais é do que a gente juntar informações da nossa mente do que já foi executado, por exemplo, ou de uma obra de um grande arquiteto, ou é, uma grande obra de construção, enfim, né? A importância de a gente adquirir esse repertório é um grande banco de dados onde a gente vai somando tudo isso e quando a gente vai projetar, a gente sabe que o que a gente desenha ali no início, né, no papel, assim dizendo, é executável, é exequível, assim dizendo, né? Uma palavra mais aí, rebuscada e tal. É o seguinte, gente. Todos os arquitetos fazem isso. Cara, é praxe nosso fazer isso. Por quê? A gente alimenta muito a nossa mente, produz, a nossa mente vai produzindo pensamentos que isso vai refletir lá na frente em projeto. Ah, mas você vai copiar? Não, não é copiar projeto, é referência de projeto, né? Muitos arquitetos testam materiais, etc e tal. Claro que a construção aqui que a gente está vendo, né? Por exemplo, esse pavilhão que a gente está vendo é uma construção de materiais, olha aí, observa aí, de materiais que a gente já viu, está acostumado a ver. Mas, como o arquiteto aplica, é aí que está a diferença. Né? A gente observar como ele aplica, como ele distribui, por exemplo, estruturas, né? Nesse caso aqui, principalmente, né? O foco está muito na estrutura, né? E aqui você vai ver como ele conseguiu, né, causar esse efeito aqui que parece uma pirâmide invertida, né? Vai escalonando, né? A gente já viu escalonar de uma outra forma, né? Por exemplo, você tem a base maior, aí vai diminuindo, né? Como um bolo de noiva, aí assim dizer, né? Vai diminuindo, como uma pirâmide mesmo. Mas como ele conseguiu escalonar na parte, né, inversa? Né? Como que ele consegue fazer isso? E aí é o que a gente vai descobrir agora e a gente vai observar. É isso. Observar arquitetura para aprender. É dessa forma que funciona os estudos da arquitetura e você vai ver que todo o seu período de arquitetura é exatamente que você faz isso. Ah, aqui já vou falar um negócio. Na sua faculdade não fala para você fazer isso, cara, você vai ter que correr muito atrás. Muito mesmo. Por quê? Porque ali nasce a percepção da arquitetura, né? Nasce a percepção do desenho em si, da importância de se desenhar cada elemento da arquitetura, né? Ó, a gente observando aqui quantos detalhes, não estou falando da engenharia, hein? Quantos detalhes o arquiteto precisa desenhar aqui para que depois, né, esse projeto dele possa passar ali para frente, né, assim dizendo, e passar para as outras disciplinas. Que são as outras disciplinas? Estrutura metálica, estrutura de qual? Só aqui a gente está vendo, ó, estrutura metálica, estrutura de concreto, ó, fachada, iluminação, elétrica, hidráulica, piso, etc, etc e tal, né? Como que ele consegue dar subsídio em desenhos para ele conseguir passar isso para frente? E a expressão dele ser mantida, né? Ser algo que seja executável e ali entra cada profissional na sua etapa, né? Então, o profissional vai fazer, por exemplo, o profissional de estrutura metálica vai fazer a parte dele ali calculando, né, a estrutura, se essa estrutura sim seja executável, né, com o tipo de perfil, etc e tal. E aí vai prosseguindo, né, com os outros profissionais. Por isso que aqui no nosso canal a gente discute muito isso, né, de sistemas construtivos. Aí a gente fala bastante, né, de concreto armado,
estrutura metálica, e aí a gente vai entrando, né, em outros sistemas, como por exemplo madeira, a gente tem bastante, né, falando de madeira, principalmente essa madeira nova que está entrando com muita força, que é a laminada no mercado. E aí a gente fala também de sistemas construtivos, steel frame, wood frame, ICF, cara, uma gama gigantesca que a gente tem de sistemas construtivos e também de instalações, né? Agora você observa que as residências, elas, a residência, a gente pega uma residência porque é um plano, né? Como se diz, um programa mais simples, né? Uma residência, porque você vai ter quarto, multiplicar esses quartos, né? Vai ser sempre um programa. Então é quarto, sala, cozinha e banheiro, e aí isso é replicado, apenas assim dizendo. Tem ali um programa mais simples do que um grande edifício, né? Multifuncional, assim dizendo. E aí você observa que é, nesse programa já está se aumentando, por exemplo, os tipos de instalações, né? Então, você concebeu uma casa sem pensar, por exemplo, numa energia solar, sem pensar, por exemplo, numa futura até ampliação dela, ou sem pensar, por exemplo, num ar-condicionado, né? Num aquecimento solar, um aquecimento a gás. Se a gente trabalha dessa forma, cara, assim, a gente está muito cru ainda, né? A gente precisa evoluir e vai evoluir. Se a gente não pensar nesses sistemas de que a casa pode comportar isso ou futuramente ela pode vir a ter isso, imagina assim, ó, dois retrabalhos, né? O cara vai construir a casa, você não projetou isso ou não pensou nisso ali futuramente, por exemplo, no ar-condicionado. Você já observou a instalação de um ar-condicionado, o que leva para fazer um ar-condicionado, né? O que precisa ser feito? Cara, só para instalar um ar-condicionado você precisa de um dreno hidráulico, então você vai ter que interligar aquilo, né? Numa rede de água pluvial, é, e também a parte elétrica. Dependendo da parte elétrica, né, dependendo da quantidade de ar-condicionado que você coloca, o seu quadro de energia não comporta. Então você tem que mudar todo o quadro de energia. Olha como a gente vai, né, somando coisas ali, né? É claro que aí uma pessoa vai falar assim, ah, mas não precisa de parte hidráulica, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, né? Você vai colocar mangueira lá exposta na fachada ou pingando lá, né, no quintal, deixar lá o rabicho pingando no quintal. Não, isso não é instalação, né? Eu estou falando aqui de projeto, né? De coisas bem feitas, né? Não de gambiarras, assim dizendo, né? De coisas bem feitas. A condensadora, né? Que é a parte externa posicionada numa parte onde não está visível, aquilo é um motor, uma parte onde também pega, né, mais ventilação para dar mais eficiência àquela máquina, etc e tal. Tá? Então é um outro nível que a gente está falando, não é qualquer coisa não você comprar na Leroy Merlin ali e ir lá instalar na sua casa, pedir para um cara instalar na sua casa e botar o dreno caindo água no quintal. Não é isso que a gente está falando, falando de projeto mesmo, fazer uma coisa bem feita. Então, é, isso, né? Pensar nesse todo. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso: adquirir um repertório e a gente vai observando como já foi feito e é, somar na nossa mente, né? Informações de que quando a gente for projetar é possível fazer aquilo. Mas vamos lá, bora lá, vamos cair para dentro aqui desse projeto. Muito legal esse projeto, né? Ele um pavilhão, né, voltado ali para educação de crianças, né, no trânsito, né. Eu não entro tanto aqui no partido arquitetônico, né, no conceito arquitetônico, etc e tal, mas o que a gente entra aqui, que é o fundamental, é a técnica construtiva, que é o que a gente discute aqui. Porque se você entendi uma técnica construtiva, né? Uma não, o arquiteto ali, o que vai se formar em arquitetura, né, galera? Por isso que a gente abre o leque aqui de informações e de aonde, né, o nosso público tá ali. Por quê? Porque imagina assim, ó, um estudante de edificações, um estudante de arquitetura, um estudante de engenharia, se ele tem esse leque grande de informações, né, de técnicas construtivas, por isso que a gente solta vídeo a rodar, adoidado aí, de
vários tipos de construções e vai observando isso. Se ele entende muito bem isso, ele propõe isso ao cliente. É nesse ponto que a gente quer chegar. Agora, se ele não tem repertório, não tem conhecimento daquilo, é difícil de propor isso, né? Então ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa. E a gente vai aqui dar uma de profeta no mercado aqui, né? Futuramente a construção civil, né, e já está mudando, vai mudar e muito, e vai ser muito difícil a gente aceitar uma casa executada no sistema convencional, hein? Vai ter sim as pessoas que vão executar, tal, mas cara, se preparem que o negócio está mudando e mudando rápido, rápido, né? Só uma deixa, é inaceitável, né? Inaceitável uma casa demorar quase um ano para ser construída, né? Precisa acelerar esse processo ser em série, tá? Né? E a desculpa de que, por exemplo, uma casa feita em word frame, uma casa feita em steel frame, uma casa feita em CF não é segura, cara, tá por fora já, né? Já caiu por terra, assim dizendo, né? Esse pensamento e que também isso não pode ser ali feito em habitação popular, por exemplo. Cara, o desenho de habitação popular me choca demais, porque é muito, muito, muito cru, né? Um desenho pobre demais, né? Dá para se fazer sim melhor, tá? Futuramente a gente vai ali disponibilizar algumas coisinhas para vocês aí que você vai ver que dá sim. A gente está fazendo ali alguns testes, alguns cálculos que você vai ver que dá sim, tá? É só a gente ter esse pensamento. Ah, mas me ajuda aí, por favor. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos de faculdade aí, né, de estudo, para a gente disseminar mesmo isso, né, espalhar esse estudo da arquitetura. Uma coisa rápida assim, o porquê você está fazendo isso? Cara, esse era o meu estudo diário, né? Então, entrar num site de arquitetura ou pegar uma revista, um livro e estudar ali o porquê que aquele arquiteto conseguiu atingir aquela arquitetura. O que que ele fez de diferente? Ou, né, o que que ele entende, que é exatamente isso que a gente está fazendo, o que que ele entende para conseguir fazer determinados projetos, né? Ele entende bastante de estrutura, ele entende bastante de sistema construtivo, né? Ele entende bastante do que, de instalações, do que, para conseguir executar aquele tipo de projeto. Aqui a gente está vendo que o cara entende bastante material, né? Passei e parei nessa foto, ó, né? A união dos materiais ali e tal, ele entende bem. Mas bora lá, vamos lá dissecar isso aqui. Olha que interessante, né? Como eu falei, é uma pirâmide invertida. Eu falo muito aqui sobre a bendita, né? Viga Varendel, que, cara, eu acho que uma grande expressão que com a Viga Verendel a gente consegue ali matar dois coelhos numa cajadada só, né? De estruturar, né? Fazer uma grande estrutura, atingir grandes vãos, né? Com poucos apoios e é uma modernidade. Aí você pode ali usar ela com né, o acabamento de vários materiais, né? Eu mostrei alguns vídeos aí que a estrutura em si participava da arquitetura. Cara, muito legal, né? E vários arquitetos fazem isso, muitos, mas muitos mesmo, usam dessa técnica construtiva para obter ali material. Então, ó, aqui não é uma viga Verendel, tá? Ó. É uma viga, lógico, que sustenta, né, toda essa caixa superior, né, essa fachada da caixa superior. Mas vamos lá para dentro do projeto, aí eu vou te mostrar o que é legal observar, tá? Então, o que é legal observar e o que a gente precisa entender é o seguinte, ó. A gente está vendo a estrutura, parece uma quadra, né? Poliesportiva, tal. A gente tem que observar o que a gente chama de camadas, né? Da composição não só da estrutura, né? Eu tô falando aqui, está bem focado na estrutura, né? Que essa edificação em si, o ponto principal dela é a estrutura. A camada da construção, né, da edificação, né? E essa camada ela reflete também no procedimento construtivo, né? Ou seja, né, no andamento da obra, assim dizer, né?
Então, ó, eu vou até deixar uma deixa aqui, ó. Tem outros vídeos que a gente fala bastante ali, que os arquitetos fazem como se fosse uma perspectiva explodida, né, assim dizendo, e mostra as camadas. É justamente, né, aquilo que a gente quer chegar, né? A gente explodir, né, essa edificação, assim dizendo, né, desde o seu, né, do seu piso, né, o que que é elemento de concreto, o que que é elemento estrutural, né, de pilares, o que é fachada, o que é fechamento, o que são as estruturas principais, né, as intermediárias e a sua cobertura. É isso. Se a gente conseguir entender isso, né, de como isso é bem a montagem na obra mesmo. Como que se monta isso na obra? Se a gente entende como se faz isso, a gente entende como desenha. E aí a gente consegue ir colocando com camadas os desenhos, certo? A gente consegue projetar com camadas, né? Então a gente vai colocando ali, ó, eu tenho ali, até aqui dá para mostrar, ó, eu tenho aqui uma camada que é minha base de concreto, né? Eu tenho que fazer ali uma mureta de concreto, por exemplo. Depois eu tenho os pilares principais, né? Que são de apoio. Depois só que eu quero formar, né? Esse desnível. E aí, como eu vou estruturar isso, né? Então, esse pensamento que a gente precisa ter de como se faz aquilo, como que aquilo vai ser executado, né? Por quê? Porque aí a gente começa a pensar no quê? Onde que está, por exemplo, a estrutura principal, né? Qual é a estrutura principal, por exemplo? Nessa obra, é isso que a gente quer que vocês cheguem, né? Onde eu quero que vocês cheguem, para você conseguir dissecar ela, né? Então você imagina assim a casca estrutural, né? O esqueleto estrutural, depois a casca de revestimento, você vai, né? Descascando, assim dizendo, né? Essa dissecando, né? Assim acho que é melhor, né? Dissecando essa edificação e aí você vai entendendo os elementos construtivos. E aí a gente observa, olha só, então a gente tem um segmento de pilares, cara, isso é muito, mas muito importante a gente entender que quando a gente vai executar, né, um projeto, né, a gente começar a elaborar um projeto, a gente precisa ter esse raciocínio de pilares, né, de alinhamento de estrutura, para que isso seja execuível, certo? Até os projetos mais robustos, né? Robustos não, né? Mas não era bem essa palavra que eu ia falar, mas é mais assim, como se diz, é, é, fugiu a expressão que eu ia falar, mas por exemplo, né? Um Frank Gehry, né? Que ele faz uma expressão toda, né? Não tem nada reto ali nele e tal. Se você for no racional dele, ele tem uma linha racional estrutural, que a estrutura esteja na fachada ou não, mas você vai ver que ele tem uma marcação, né? Por quê? Porque ele precisa se orientar, que ele precisa parar de pé, assim dizendo, né? Dentro de um cálculo, assim dizendo, né? Quando vai para o pessoal da engenharia, dentro de um cálculo, ele precisa ser estável aquele negócio, né? Aquela edificação toda, Zaha Hadid também, né? A gente vê todas as expressões, mas, putz, ela é muito racional, entendeu? A gente sabe onde está a estrutura das edificações dela, né? Se está na grande casca que ela faz, como o Oscar Niemeyer faz. O Oscar Niemeyer fazia aquelas coisas fantásticas, mas tudo era estrutura praticamente. É isso, é entender como ele faz, e tudo é estrutura. Aqui, por exemplo, a gente tem uma linha racional, né? Pô, Mies van der Rohe, né? Só mais uma deixa aqui. Mies fazia muito isso, né? O projeto dele era totalmente modular, né? É totalmente modular. Você consegue contar os projetos, o projeto dele, você consegue contar os espaços, o tamanho, cara, né? E aí ele consegue colocar isso em linhas de produção, por exemplo. A ideia era isso, né? Colocar as edificações em linha de produção. E é isso que a construção civil vai se tornar, se Deus quiser, em breve, né? E aí, ó, tem uma linha racional. E nessa linha racional, por exemplo, de pilares, nesse sentido, ó, tem ali a superior, ó, as principais aqui, ó. Opa, esse é o grande eixo, tá, da estrutura.
Olha como elas são mais robustas, né? Observa como o perfil é mais robustas, é mais robusto. Então imagina assim, na obra, o que, que surgiu primeiro ali? Claro, surgiu a base, depois a fixação desses pilares, né? O ancoramento desses pilares e essas linhas mais robustas, né? Essas estruturas mais robustas que venceu o grande vão. E também ela vai aqui, ó, aparecer, né? Para suportar, ela vai chegar de ponta a ponta aqui, né? Ela vai suportar todo o peso principal. Aí depois, o que, que ele fez? Ele vem diminuindo esses espaços, né? Mas tudo apoiado nessa viga superior. Essas vigas menores, né? Essas treliças menores, elas servem para diminuir esse vão e ele conseguir também apoiar, né, o sistema de telhas ali que ele escolheu. Existem outros tipos de telha, outros tipos de sistema? Existem, né, que a gente precisa explorar muito isso e a gente acaba não explorando justamente porque a gente não conhece, né? E aí, ó, vamos passar mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue ver, né? Isso é bonito, né? O revestimento é leve até, né? E aqui, ó, interessante, ó, a grande viga, né? Que a gente vê que vem de fora a fora, e aí ele pega o grande vão, não falei que ele vem até o final, e depois, ó, ele vai como se fosse, né, pendurando, né, esses elementos, né, na naquela viga que vai suportar todo o peso, sacou? Tá vendo como ele consegue ir dando soluções com as camadas da estrutura? Né, que são as camadas de um projeto, né? Todo projeto passa por essa camada. Todos os projetos. Se a gente constrói esse pensamento, todos os projetos. A gente tem a linha, né, de projeto, que é a linha de pilares, né? Que essa linha causou até um balanço aqui, né? Que está naquele limite, né? Das muretas. E depois ele estendeu essa cobertura, abrindo mais, né? Essa área, né? Assim dizendo, a cobertura, causando esse balanço e causando essa pirâmide invertida. Tá vendo que, entendendo a técnica construtiva, como a gente consegue usar a estrutura metálica, a gente consegue resolver projetos ou dar soluções a projetos, né, mais plásticas até, não é assim? Né, com mais plasticidade, né? Exatamente o que o nosso arquiteto querido aqui, Oscar Niemeyer, fazia, certo? É isso, ele pegou uma técnica construtiva e meteu a mão, né, assim dizendo, né, man, foi ao extremo com aquela técnica construtiva, né, e conseguiu obter grandes espetáculos de arquitetura, que era o que realmente ele queria causar. Certo? Entendido? É isso, gente. Tá vendo? Ó? Meia horinha de estudo ali, não foi nenhuma hora, né? Meia horinha de estudo, a gente conseguiu absorver bastante coisa importante. Muito, mas muito importante, que aí mais um repertório para o nosso dia e mais uma maneira ali de encontrar uma solução no futuro próximo aí, quando eu começar a projetar. Beleza? Certo? Então deixa seu like aí, compartilha com o pessoal que se inscreve no canal. Beleza? Um grande abraço.